Pessoal, então agora eu vou mostrar como a gente vai utilizar os cursores e a função matemática no circuito. Então todo aquele passo a passo inicial de montar o circuito, conectar as pontas de prova, fazer ajuste de atenuação da ponta de prova, cálculo da escala horizontal adequada, ajuste da escala vertical, ajuste do trigger, ganho das pontas de prova, tudo mais a gente já viu na aula anterior. Agora eu vou focar só em cursor e função matemática. Então nós já temos aqui um circuito com dois resistores em série e o gerador de funções alimentando esse circuito, e temos a ponta de prova vermelha e a preta do gerador de funções. Então este ponto elétrico aqui vai ser o ponto terra do nosso circuito. Consequentemente, todas as referências dos canais do osciloscópio vão ser conectadas a esse ponto terra do circuito. Então vou ligar inicialmente o canal 1 do osciloscópio, referência no terra do circuito, e a sonda, conforme o mapeamento que a gente fez, vai lá no ponto elétrico 1, que é esse ponto aqui. Então esse canal 1 está medindo a tensão do gerador entre os pontos 1 e 0. Agora eu vou conectar o canal 2 para medir a tensão entre o ponto 2 e o 0, que é equivalente à tensão do resistor 2. Referência de medição lá no terra do circuito. Caso o circuito esteja muito apertado, esse ponto aqui não dê para eu ligar, essas duas pontas de referência do osciloscópio, elas são interconectadas, elas estão ligadas ao mesmo condutor internamente lá no osciloscópio. Então eu não vou ter que necessariamente conectar essa referência do segundo canal aqui também. Se a do primeiro já está conectada, a princípio não vou precisar ligar essa aqui. Se quando eu olhar para o osciloscópio, um dos canais ou os dois canais, o sinal estiver meio com um ruidinho, com um chiado, aí eu conecto a referência aqui, dou um jeito de conectar, que aí ela elimina essa interferência eletromagnética que causa um chiado. Por enquanto eu vou deixar ela de lado aqui e conectar a sonda do canal 2. Lembrando, posiciono ela aqui perto para ver se ela não vai puxar nenhum condutor, não vai ser puxado a hora que eu soltar. Beleza, ela ficou paradinha. Então fiz a conexão, pronto, já está conectada, está estabilizada. Então já podemos olhar para o osciloscópio. Para essa ponta aqui não ficar solta, eu posso prendê-la, deixar simplesmente presa aqui na garrinha jacaré, no começo da ponta de prova, sem estabelecer contato elétrico com nada, ou então fixo ela lá no ponto terra do meu circuito mesmo, que nem eu vou fazer agora. Só não vou deixá-la totalmente solta para não correr o risco dela esbarrar em outro ponto elétrico do meu circuito. Então beleza, conectamos as pontas de prova. Agora, por enquanto, a gente pode esquecer disso aqui. Enquanto não for necessário mudar o ponto elétrico ao qual uma sonda está conectada, a gente não mexe mais aqui com as pontas de prova. Vamos olhar lá para o osciloscópio. Eu já fiz toda a configuração de escala horizontal, escala vertical, trigger. O meu sinal já está estabilizadinho. Observem que os dois canais estão com 2 volts por divisão de escala vertical. Quando a gente for usar a função matemática, preferencialmente a gente vai manter os dois canais com a mesma escala vertical. Porque quando a gente for usar a ferramenta de medição, que é o cursor, ele vai se referenciar na escala de um dos dois canais. Então, para não ter essa diferença de escala, é melhor manter os dois canais a mesma. A não ser que a tensão de um canal seja muito diferente da outra, e quando eu for medir aquela tensão específica, eu ajusto a escala só para a tensão aparecer melhor aqui, ocupando a maior porção da tela. Depois eu volto. Então primeiro vamos configurar a função matemática. Como a gente já viu, eu quero, para ler a tensão
para representar aqui a tensão do resistor 1, eu preciso da tensão do gerador menos tensão do resistor 2. Ou seja, tensão do canal 1, desculpa, que é o amarelo, menos tensão do canal 2, que é o azul. Então eu venho aqui nesse botãozinho Math, vai ser aberto o menu referente à função matemática. Tipo, é tipo Math mesmo. Tem um outro tipo que é FFT, que a gente não vai utilizar. Então deixo tipo Math. E como está aqui, ó, a conta que está sendo feita é canal 2, então aqui ele chama fator 1, é o canal 2, menos canal 2. Então, um número qualquer menos ele mesmo, a resposta vai ser 0, né? Por isso, essa terceira forma de onda que apareceu aqui está zerada. Deu para ver, né? Fator 1, sinal e fator 2, ou seja, fator 1 é o canal que eu vou escolher, aqui é a operação matemática e aqui o segundo canal. Eu quero canal 1 menos canal 2, então tem só que mudar aqui. Eu posso mudar a operação também. Multiplicação, ó, canal 2 vezes canal 2 gera uma forma de onda que nunca vai ficar negativa, né? Porque o número vezes ele mesmo, o número ao quadrado, nunca é negativo. Divisão, quando passar por zero, vai dar um erro de cálculo. Soma, e agora subtração é o que eu quero, né? Só que eu não quero canal 2 menos canal 2, eu quero canal 1 menos canal 2. Então muda aqui, ó, canal 1 menos canal 2. Beleza, essa é a operação que eu quero, mas ainda não deu para identificar bem essa forma de onda da função matemática, né? A forma de onda rosa. Porque a gente tem que ajustar a escala vertical da função matemática. Então eu vou na última opção aqui, ó, próxima página. E aqui eu tenho a posição vertical, que é dada só em divisões. Então se esse número estiver em 0, quer dizer que a posição vertical da função matemática está bem no meio da tela, ou seja, o meio da tela é o 0 volts para a função matemática, que é o padrão que a gente está usando para os outros canais aqui, ó, 0 e 0, canal 1 e canal 2. Beleza, isso eu não vou mexer, eu vou mexer na volts por divisão, que é a escala vertical. Eu vou deixar na mesma escala dos outros canais, que é 2 volts por divisão. Aqui, quando a gente ficou mexendo na operação e foi para uma divisão, ele mudou para 1 nanovolt por divisão. Não vai dar para enxergar aí no vídeo, mas pessoalmente vocês vão ver aqui, ó, 1 nanovolt por divisão. Então, seleciono aqui, apareceu o M amarelinho, quer dizer que eu vou usar esse botão multipropósito para ajustar a escala. Então eu vou ajustando até chegar em 2 volts por divisão. Beleza, 2 volts por divisão. Agora ela ficou numa grandeza parecida com as outras, né? Então tem em amarelo tensão do gerador, em rosa aqui, função matemática, é tensão do resistor 1 e azul, tensão do resistor 2. Agora eu posso usar os cursores para fazer a medição de uma maneira mais prática do que contar a quantidade de gratículos, né, a quantidade de quadradinhos que tem de altura e multiplicar pela escala para calcular o pico superior, por exemplo. Então, o cursor, o botãozinho mais da direita aqui do osciloscópio, o botão cursor, selecionando, é aberto o menu do cursor. No tipo, por enquanto vou deixar em tensão. Já está em tensão, quer dizer que eu vou medir valores na vertical. Se eu mexer esse botão multipropósito aqui, eu vou reposicionar um cursor. Então os cursores são essas linhas horizontais que aparecem na tela. E tem 2 cursores, o B que está aqui embaixo e o A que está lá em cima. Aqui eu mostrando linha, tem A, B e AB. Essa aqui é a linha que está selecionada. Então quando eu movimentar, eu vou movimentar a linha selecionada. Se eu quiser medir o pico inferior do canal 1, eu posiciono esse cursor B, essa linha de baixo, bem no pico inferior do canal 1. Se eu quiser medir o pico superior, eu modifico aqui, ó, para a linha A, para mexer a linha lá de cima,
e movimento a linha de cima. Deixa ela bem no pico superior. Aí o meu cursor já vai mostrar aqui, ó, Y1 é a altura da linha A, Y2 é a altura da linha B, e Y1 está em 7,04 volts, ou seja, o pico superior 7,04, pico inferior menos 7 volts. Tem uma pequena diferença entre o superior e o inferior, né? Pode ser simplesmente um ajuste meu, ou o gerador pode ter essa diferença mesmo. É natural ter errinhos pequenos na medição. E aqui, ó, já tem um delta Y, que já é a diferença entre os dois cursores. Se um cursor estiver no pico superior, outro estiver no inferior, então a diferença entre eles já vai ser o valor pico a pico. Então, aqui na tela do osciloscópio, com essa configuração, eu já consigo medir pico superior, pico inferior e valor pico a pico do canal 1, que é a tensão do gerador. Se eu quiser medir a tensão no resistor 2, eu faço essa medição lá para o canal 2. Aí já tem pico superior, pico superior é isso aqui, 3,24, inferior menos 3,24 e o pico a pico 6,48. Se eu quiser medir a tensão do resistor 1, que é a função matemática, aí eu reposiciono meus cursores aqui para medir pico superior, pico inferior e pico a pico da função matemática. Lembrando que esta medição do cursor só é válida caso a escala vertical da função matemática seja igual à escala vertical do canal ao qual meu cursor está configurado. Então, nessa configuração de cursor, eu vejo aqui, ó, fonte, canal 1 e canal 2. Essa fonte aqui é de onde ele vai pegar a escala para fazer a medição. Como os dois canais estão na mesma escala, eu fiz todas as medições do canal 1, do canal 2 e da função matemática sem modificar isso aqui, porque a escala está igual nos dois. Se eu mudar canal 1 para canal 2, eu vou ver que o valor medido não altera. Agora, se eu tivesse mudado a escala do canal 2, ó, modifiquei a escala do canal 2 para 1 volt por divisão. Consequentemente, meu canal 2 ficou maior aqui na tela. Se eu for medir, deixa eu voltar. Com o cursor eu estava medindo aqui, né, o pico superior e o pico inferior do canal 2. Eu tinha um valor de 6,52 volts de pico a pico para o meu canal 1, desculpa. Não, canal 2, o azul. Agora eu vou mudar a escala do canal 2. O valor dele não muda. Só que se eu olhar aqui para o cursor saiu de posição, né? Então eu vou posicionar novamente o cursor. Pico inferior e pico superior. Só que a medição agora ficou marcando 12,8 volts de pico a pico. Antes era 6,4 mais ou menos, né? Essa medição está errada. Por quê? Porque o cursor está olhando para a escala do canal 1. Como os dois canais têm escala diferente, você tem que corrigir isso. Então mudo aqui o cursor para olhar para o canal 2. Agora sim, o valor pico a pico 6,4, que é o correto. Para evitar esse tipo de erro, sugiro manter as duas escalas para os canais. Agora, medição na horizontal, medição de tempo. O cursor estava para tensão, eu mudo para tempo. Vai ficar ruim de ler, mas olhando na tela vocês vão identificar facilmente tempo. As linhas se tornaram verticais. Então as medições que eu faço são medições entre uma linha e outra, medições no eixo horizontal aqui, referente ao tempo. Se eu quiser medir o período, por exemplo, eu meço daqui até aqui. Eu vou ver até se eu consigo ajustar a escala horizontal para o meu período ocupar uma parcela maior da tela. Então, escala horizontal. Ó, coube um período na tela, né?
O período começa aqui e termina aqui. Então eu vou posicionar, ajustar a posição horizontal, para ele começar um pouco mais no meio da tela. E aí eu posiciono os cursores. Ó, o cursor A eu levo lá para o comecinho do período e cursor B para o final. Caso eu queira uma precisão ainda melhor na medição do período, como o período vai ser o mesmo para todas as formas de onda, de tensão, eu posso desligar aqui o canal 2, e a função matemática vai ser desligada também. Aí posiciono certinho, ativo o cursor novamente, posiciono certinho no momento em que a tensão do canal 1 cruza a linha de 0 volts. Aqui é o início do período, depois o final é exatamente quando ela cruza os 0 volts. Mudo para a linha B, posiciono, beleza. Aí já tenho delta x, ou seja, a diferença entre os cursores é justamente o período que eu quero, né? 100 microsegundos. E aqui, ó, ele já faz 1 sobre x1, ou seja, já 1 sobre x, ele calcula já o inverso do período. O inverso do período é? Frequência. Então, ele já está mostrando a frequência aqui de 10 kHz, que é exatamente a frequência do gerador de funções, ou seja, a medição feita correta. Ok? Então, com essas duas ferramentas, a gente já consegue medir com mais facilidade, usando o cursor, esses parâmetros, inclusive em circuitos que têm elementos que não estão com um terminal conectado ao término do circuito. Para isso a gente usa a função matemática.